Pode se sentar todos. A graça e a paz de Jesus, família. Lembrando que nossa igreja, nossa comunidade, a IAPVH, é uma comunidade onde todos são, de alguma maneira, incentivados a se relacionar com Deus. Deus Pai, a se relacionar com Cristo, Filho, e a se relacionar com o Espírito Santo, o ajudador, o consolador. Através desses relacionamentos, conseguimos nos relacionar uns com os outros. Relacionamento esse que vai mostrar o Cristo, que vai mostrar a nossa grande promessa que a gente acabou de cantar. Quando o cara do som fala, por favor, é que o negócio é muito sério. Não, ele fala, por favor, usa isso aí. Geralmente esses caras falam, não dá para usar, pastor, fique em paz, né? Mas quando ele fala, por favor, olha para mim arregalado, eu tenho medo disso aí. Até porque quem vai tomar choque vai ser eu, né? Essa é a comunidade de Vila Helena, uma família que em Cristo acolhe. É um prazer ter todos vocês aqui nessa noite. Antes de eu começar a nossa reflexão dessa noite, deixa eu falar um assunto com vocês, que é muito importante. Estava falando com o diácono Giovanni, da nossa tesouraria. Eu não cheguei a falar com a diaconisa Ivanilda, mas eu não sei se ela vai me discordar muito. Nós estamos acabamos o mês de setembro, um mês que é marcado por contribuição missionária. Nós tivemos 2 dias aqui, um sábado e domingo, para falar de missionários, de contribuição missionária. Essa igreja, ela ajuda projetos missionários. O missionário está longe da sua terra, longe da sua família, longe do seu país, e ele precisa muito das contribuições. Puxa, mas por que pregar o evangelho em países tão distantes? Pela mesma razão que a gente prega o evangelho em Sorocaba, pela mesma razão. Pessoas precisam do evangelho, pessoas precisam de esperança, pessoas precisam de respostas para a vida dela. E a igreja entende que ela pode ajudar nesses processos. Então, se você de alguma maneira entendeu que é para contribuir com missões, não deixe de procurar os nossos tesoureiros, o diácono Giovanni e a diaconisa Ivanilda. Se você ainda não fez sua contribuição de missões, lá no fundo tem um papelzinho lá, missões, eu vos envio. Faz ali a sua contribuição, é muito importante. Um pouquinho que você dá, muita gente é abençoado depois. Tá bom? Posso ligar? O meu aqui? Pode ligar o outro? Vamos lá, gente. Bora aí. Tá indo, hein? Bora. Igreja em oração, se eu tomar choque. De dentro para fora, pessoas transformadas para relacionamentos transformadores. Se você vai numa palestra e vai pagar muito caro por essa palestra, algo em torno de R$1.000, uma pessoa lá na frente, com luzes nele, com uma fala boa, bem vestido, muito bem afeiçoado, ele vai falar o seguinte, olha, você precisa ter relacionamentos impactantes. Pessoas vencedoras impactam com relacionamentos. Isso é um coach, ele vai falar isso. É muito comum isso. E isso é uma frase quase comum em todos os cursos, palestras de coach. Aí você fala assim, puxa, eu vou ser impactante. E na verdade, esse tipo de relacionamento que o coach pede, é lógico que é um relacionamento que visa o seu ganho próprio. Você vai fazer um network, onde você vai se relacionar com o maior número de pessoas que te tragam benefícios. Quando a gente fala de relacionamento, nesse contexto que a gente está aqui hoje, o relacionamento de Cristo, eu não estou falando de network, nem de relacionamento que impactam pessoas, porque eu quero ganhar alguma coisa. Na verdade, o centro do meu relacionamento não sou eu. Nunca sou. É uma proposta diferente, onde eu preciso me relacionar com pessoas no mundo onde as pessoas não se relacionam. Vamos olhar para o nosso mundo. No nosso contexto, as pessoas pouco se relacionam. Se você mora em um prédio, você sai da sua porta ali, você não sabe quem é seu vizinho do lado. Você sabe quando você vira de vez em quando. O da porta da frente menos. O da porta que está nessa direção aqui, que é o oblíquo, esse aí você nem sabe se existe. Você desce ali na portaria, ainda mais quando é empresa terceirizada, toda hora troca o porteiro, vixe, aí você se perdeu bonito. Você vai para o seu trabalho, você pode pegar o mesmo ônibus ou o mesmo horário sempre. As pessoas estão no ônibus em todos os momentos, só que você
não consegue se relacionar com essas pessoas. E se alguém fala com você, você entra no seu próprio mundo, como se fizesse um casulo, e você não fala com mais ninguém. Você no seu trabalho, converse com uma, com duas, com 3 pessoas. Na tua faculdade, com uma, com duas, com 3. Eu conheço todo mundo da minha classe, mas eu converso com 2, 3 pessoas, no máximo. Vamos pensar em termos de família. Encontro de família, oba, lá vou eu para aquele encontro de família. Lá vou eu, e ali só ainda bem que tem aquele primo ou aquele tio que é o único que se salva. Até com família a gente faz isso. O problema é que a gente está vivendo num mundo que a gente não é reforçado a ter relacionamentos. O importante é a gente se garantir, o importante é a gente se satisfazer. Mas o problema é que não resolve um problema que é a nossa solidão. Se vocês repararam, nós acabamos de sair de uma série de mensagens que se chamava deserto. E o que o deserto tem em comum com o outro é a solidão. A proposta agora é se relacionar. No mundo que não quer se relacionar. No mundo que aparentemente você tem muitos relacionamentos. Você entra lá no Instagram, você tem 1.400 seguidores. Mas você não se relaciona com ninguém. No teu WhatsApp você tem N grupos, N pessoas. Ok, que você até conversa, mas relacionamentos de fato, pouquíssimos. Então, é um mundo que não se relaciona. E o não se relacionar traz problemas. Por quê? Porque ninguém sabe do que acontece comigo. E aí a gente vê diversas vezes, mais comum hoje do que antigamente, pessoas que moram sozinhas e que de repente alguém bate na porta, descobre que uma pessoa morreu lá 3, 4 dias antes, por causa do mau cheiro. Não tem relacionamento. Não tem ninguém que há 3 dias não procura aquela pessoa. Isso tem sido cada vez mais frequente. Vivemos num mundo carente de relacionamentos, mas relacionamentos verdadeiros. As pessoas não precisam de networking. As pessoas não precisam de relacionamentos impactantes para mudar vidas, para eu conseguir benefícios. Mas as pessoas precisam de relacionamentos sinceros e verdadeiros. Relacionamentos que me nutrem, relacionamentos que me trazem segurança, relacionamentos que me modificam. Não me modificam o meu modo de trabalhar, mas modificam a minha essência. Não tem coisa melhor do que você encontrar uma pessoa que você pode confiar na sua vida. Você pode contar um problema, você pode abrir o coração, porque aqui todo mundo passa por problemas. Aqui todo mundo precisa, de vez em quando, abrir o coração. Nem sempre a gente pode encontrar a pessoa que nós queríamos, uma mãe, um amigo, até o pastor da igreja. Mas quando a gente acha uma pessoa que a gente confia, eu preciso falar com você hoje. Aquela pessoa fala, amigo, fala, amiga. Aí você fala, abre o coração, aquilo é como se tirasse de dentro de você um peso que você não tem como carregar. Só um relacionamento verdadeiro te proporciona isso. O problema é que esses relacionamentos estão em falta. A nossa proposta é pensarmos em relacionamentos de verdade, que duram qualquer eleição, independente se eu voto no A ou no B. É relacionamentos de verdade que independem da condição financeira. Relacionamentos de verdade que independem do meu período que eu estou, se eu estou vivendo, se eu sou solteiro ou se eu sou casado. Relacionamentos que dependem de distâncias e quilometragens. A gente precisa de relacionamentos verdadeiros, de relacionamentos que nos transformam, modificam a nossa vida. É claro que eu estou falando para nós termos relacionamentos, mas aqui minha provocação não é apenas nós termos, mas para essa comunidade é que vocês sejam agentes de transformação para as pessoas que convivem com vocês. É fantástico ter alguém para a gente falar. Mas imagine, se você for o agente a quem as pessoas podem falar, que leve transformação para as pessoas. Que transformação que é essa? Transformação proporcionada pelo Espírito Santo, proporcionada por Cristo. Mostrar Cristo para essas pessoas através dos frutos do Espírito. Um fruto do Espírito que é muito importante, alegria. Não tem coisa melhor do que se relacionar com pessoas alegres. Aqui na nossa comunidade nós temos muitas pessoas alegres. Aquele irmão que tem uma piada, aquele irmão que faz uma gracinha, aquele irmão que olha um para o outro e dá risada. É maravilhoso. Mas a alegria vai além disso. A alegria, biblicamente falando, ela vai além do sorriso. E tem muita alegria na Bíblia que não é sorriso. Bíblia, a alegria está relacionada com uma coisa que a gente dificilmente tem hoje em dia. Um negócio chamado satisfação. A alegria vem da satisfação. Eu sou alegre. Eu posso ser alegre num palácio. Eu posso ser alegre debaixo da ponte. É um tipo de alegria que independe do meu nome, independe da minha profissão, independe da minha saúde, independe do contexto que eu estou vivendo.
É lógico que eu vou ter momentos difíceis, de tristeza, mas a minha alegria, ela passa tudo isso. Não dou sorriso para os problemas, mas os problemas não me derrubam. É uma alegria que modifica a vida das pessoas. Uma alegria que a gente confunde muitas vezes com positividade, mas a alegria do Espírito Santo é que nos traz satisfação para o coração. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Nós vamos entender que alegria é essa e como se relacionamos. Romanos, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 13. É o texto que nós vamos caminhar nessa noite. Deixe sua Bíblia aberta, acessada aí, que é por onde nós vamos andar. Está escrito o seguinte: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, como com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo, Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas pelos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei o teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louve ao Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a eles, todos os povos. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, para a sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse texto me traz 3 ensinamentos. O primeiro, ele vai me falar sobre relacionamento. Se você olhar o primeiro versículo, ele vai falar assim: olha, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Esse é um pensamento que vai completamente em oposição à nossa cultura. Primeiro que, quando a gente traz a ideia de suporte, e aqui é suportar mesmo, de aguentar, não é suporte de dar suporte, de aguentar, nós devemos aguentar as fraquezas do próximo, sustentar a fraqueza do próximo. Isso é contra o que a gente pensa. Porque se uma coisa que eu entendi nesse texto, e for olhar aqui de novo, a partir do versículo 1, olha, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo é muito enfático aí. Não se preocupe em se agradar, não. Agrade aqueles que são fracos. Só que se eu olhar para o capítulo 14, eu vou ver que fraco não é uma coisa tão simples assim. Fraco para Paulo, forte para Paulo, é o ponto de vista da pessoa. O que acontece? Existia uma discussão dos fracos e fortes da fé. A gente está lidando aqui numa sociedade que ainda é pagã. Muitos cristãos vêm do paganismo. E eles tinham cultura pagã em meio aos cristãos. Então, um exemplo. Alguns cristãos acreditavam que não era para comer carne. Porque a carne naquele tempo era sacrificada aos ídolos, era usada nos cultos pagãos. Então, eles não comiam carne. Enquanto que tinha outros que falavam assim: nada a ver, se eu orar e comer carne, está fechado. E aí começou a brigar. Os que não comiam carne achavam que os que comiam carne eram pecadores. Os que comiam carne achavam que os que não comiam carne eram exagerados. Vai ser resolvido da seguinte maneira: olha, quem é forte e quem é fraco na fé? É claro que todo mundo vai falar: eu sou forte na fé. Ninguém vai admitir que é fraco. Então você que é forte na fé, compreenda o fraco. Você é forte, mas você precisa compreender o fraco, você precisa entender o fraco, você precisa olhar para o fraco com clemência. É lógico, porque eu sou forte, eu vou olhar o fraco com clemência. Paulo usa um subterfúgio aí para parar com a discussão. De maneira que as pessoas conseguem, de alguma maneira, conviver umas com as outras. Paulo, quando vai falar para a gente assim, olha, vocês devem suportar as fraquezas dos fracos. Ele está falando dos defeitos que você não suporta, porque lembra a discussão qual que era? Os
que comiam carne e daqueles que não comiam. Os que comiam carne não suportavam o veganismo do outro. Falavam, que palhaçada esse negócio. Os caras estão exagerando. Os que são veganos, vegetarianos, falam, os caras estão matando o bicho comendo. O bicho que é sacrificado para ídolo. Onde já se viu? Paulo está falando assim, olha, você tem que suportar os defeitos dos fracos. A gente tem um problema muito sério, porque quando a gente quer suportar alguém, a gente quer tirar assim, tudo bem. Olha, eu suporto o Dudu. O Dudu tem que melhorar também. Porque do jeito que o Dudu... cara, não dá. Mas Paulo não está falando para o Dudu melhorar. Paulo está falando para que eu suporte o Dudu e os defeitos que eu vejo no Dudu. Não cabe a mim corrigir o Dudu. Isso é um problema de Deus. Para mim cabe suportar o Dudu e os defeitos que eu vejo no Dudu. Por isso eu não posso olhar para mim, porque quando eu olho para mim, eu quero algo que me agrade, mas eu quero fazer algo para dar suporte para o Dudu. Já viu que não tem nada a ver com o network que eu estou falando aqui. Não tem nada a ver com relacionamentos impactantes que vão mudar o teu futuro. Os relacionamentos impactantes aqui são o que mudam o futuro do próximo. Ele está falando assim, olha, numa oposição de uma sociedade em si mesmada, como falava João Guimarães Rosa, onde eu só olho para mim, onde o que interessa para mim, e eu estou achando tão interessante, a gente está vivendo um período eleitoral, de novo, não vou entrar em mérito político de quem é melhor aqui, por favor. Você sabe qual é a minha posição em relação a isso. Mas, quando eu falo de período eleitoral, independentemente do lado, as pessoas elas olham para si. O que é melhor? Para mim. Independentemente do lado. Independentemente do lado. As pessoas estão no momento de olhar para si mesmas. Não, vou pensar em mim agora. Você pode escolher o lado. Porque para mim é melhor isso. E aí eu entendo que numa eleição eu tenho que pensar na coletividade, tenho que pensar no todos. Pelo menos isso. Mas eu perdi esse olhar, porque eu estou olhando para mim. E aí vem Paulo e fala assim, olha para o próximo, para de olhar para você mesmo. A gente está na oposição da sociedade do mérito, porque olhar para a fraqueza do próximo, que mérito o próximo tem para eu olhar para ele? O que ele fez para merecer o meu relacionamento? Nada, porque ele é fraco. Numa sociedade onde o mérito, eu não sou contra mérito, mas o problema é que a gente está pegando o mérito e colocando ele num patamar que a gente quase não sustenta mais. Onde eu coloco em tudo, inclusive para cá, para esse lugar. E a gente tem falado insistentemente, desde o dia que eu assumi esse pastorado dessa igreja, eu falo o seguinte, mérito não leva ninguém para o céu. O que leva a gente para o céu, quem que é Cristo. Aceitar Cristo como Salvador. É merecido? Não. É graça, é dado. Acho que nessa altura do campeonato vocês não têm mais dúvida disso. Mas a gente está numa sociedade que você tem que merecer as coisas. E vem Paulo e fala o seguinte, suporta aquele que não merece. Porque o fraco e as fraquezas dele, de fato, não o fazem merecedor. Paulo está falando de relacionamentos saudáveis versus relacionamentos tóxicos. E aí, deixa eu falar uma coisa. A gente tem confundido muito essa expressão. Porque a gente está falando de relacionamento tóxico, não é aquele relacionamento que me prejudica. Não é aquele relacionamento que me deteriora. A gente muitas vezes está falando de relacionamento tóxico, aquele que eu não gosto. Eu não gosto muito da Bia. Esse relacionamento com a Bia é tóxico. Porque eu simplesmente não gosto do que a Bia falou para mim. De uma posição que eu não concordei com ela. E, veja, a gente vive num mundo que as pessoas não podem discordar da gente. Porque se as pessoas discordam, a gente cancela as pessoas. Recentemente, lá no In-House, eles falaram de cancelamento. E a gente vive num momento que qualquer coisa é cancelável. E a cultura do cancelamento está aí. Basta fazer alguma coisa que a gente... não gostei. Não precisa ser uma coisa hedionda. Não precisa ser uma coisa terrível. Eu vou lá e cancelo. E não tem nada mais cancelável do que a fraqueza daquele que é fraco. Paulo de novo fala, se relacionem com aqueles que são fracos. Suportem a fraqueza, os defeitos daquele fraco. E aí quando eu vou olhar para isso, ele fala o seguinte, olha, cada um de nós deve olhar, agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Sabe o que ele está falando aqui? Cada um de nós deve ver o seu próximo com amor. Você lembra da reflexão de ontem? O pastor Tom falando, amor é a chave. Não é à toa que o fruto do Espírito vocês leram isso hoje, amor, alegria, comece com amor, porque amor é a chave. Do amor eu consigo fazer os outros. Não existem frutos. É fruto porque a gente está falando de resultado. A gente não está falando de
de uma uva, a gente está falando de um resultado do que o Espírito Santo faz na gente. É amor, é alegria. Eu só posso ter alegria vindo do amor. Logo, eu só vou conseguir me relacionar e eu vou chegar na alegria a partir do amor. Se eu não tiver amor, eu não consigo. Vira network, vira coisa de coaching, vira relacionamentos impactantes para eu de alguma forma me beneficiar. Paulo, ele fala para a gente olhar para o fraco, independente se eu acho ele interessante ou não. Os fracos não são aqueles que me bajulam, mas são aqueles que me irritam. São aqueles que eu não tenho mais paciência. São aqueles que eu não consigo mais ver na minha frente. São aqueles que eu não consigo mais ter qualquer tipo de olhar sobre ele respeitoso. Como que eu devo olhar para essas pessoas? E aí, se eu continuar olhando o texto aqui, a gente vai ver ali, olha, cada um deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Quando eu olho para esse texto, eu vou ver que algumas coisas têm a ver aí. Primeiro que ele traz a visão de Cristo, como Cristo não olhou para si próprio. Cristo, ele é marcado pela compaixão. Todo olhar de Cristo para nós é voltado pela compaixão. O que é compaixão? Eu me colocar no lugar do outro. Não é à toa que Cristo se faz homem como qualquer um de nós, que passa frio, que passa calor, que sua, que tem fome, que tem sede, para que a compaixão fosse uma coisa muito verdadeira. Para que ele olhasse para o ser humano e falasse, eu sei o que você está passando, porque eu senti na minha pele. O olhar para o fraco, o olhar para aquele que não aguenta, o olhar para aquele que não merece o meu relacionamento, é um olhar de compaixão. É o olhar de Cristo para mim. É o olhar de misericórdia. É o olhar de propósito, porque eu quero ajudar essa pessoa. Eu quero auxiliar ela. É olhar com a postura de Cristo. Porque Cristo, volto para o texto lá no versículo 3, porque Cristo não agradou a si próprio, como também está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Cristo, o que ele fez? Ele abre mão daquilo que ele é. Cristo despojou dos seus direitos, do seu poder, para quê? Para nos servir. Cristo, ele faz a vontade de Deus, não faz a vontade dele. Cristo, ele se submete àquilo que Deus quer. Fazer com a postura de Cristo é estar despreocupado com a minha autossatisfação. Não é para me sentir bem num lugar confortável. Eu não tenho relacionamentos transformadores para me sentir confortável. Não tem a ver com o fato de sair bem no vídeo, porque eu não saio. Porque esses tipos de relacionamento não estão nos holofotes. Relacionamentos aí, transformadores, não são com pessoas incríveis. Não são com pessoas que você admira apenas. Não são com pessoas que você um dia deseja falar, um dia eu quero ter amizade com essa pessoa. Mas os relacionamentos transformadores ocorrem com pessoas que a gente considera inferior a nós. E com defeitos que a gente muitas vezes não consegue suportar. É o que Paulo está falando para a gente. Com parâmetros de Cristo, compaixão, com misericórdia e com propósito. Versículo 7, ele fala assim, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitem, acolham, recebam, conforme a tradução da Bíblia de vocês, como Cristo. Quem que você vai aceitar? Os fracos. Quem que são os fracos? Os acusadores. Aqueles caras que te acusam, que podem na tua cara, que falam que você está errado, que falam que você não devia ser desse jeito, que criticam o teu cristianismo, criticam a tua vida. Você vai aceitar, acolher, você vai receber os pecadores, as pessoas que cometem erros que você simplesmente abomina. Já falei isso uma vez na igreja, vou falar de novo. A gente tem que entender que a igreja é lugar para algumas pessoas. A gente gosta muito de igreja, para mim, igreja tem um sentido. Não é para pessoas perfeitas. Se pessoas perfeitas, o lugar delas não é na igreja. Pessoas perfeitas vão para o céu. Amém. Como ninguém aqui é perfeito, nós entendemos a nossa função aqui. A igreja é lugar de pessoas que precisam de Jesus. Homossexuais precisam de Jesus. Eles precisam entrar aqui, se sentir bem-vindos. Saber que aqui eles vão ouvir a palavra do Senhor.
que eles também podem ser alcançados pela graça de Deus. Graça que transforma, graça que dá vida nova, graça que a gente cantou. Incontáveis são suas promessas para os homossexuais também. Para os drogadictos. Drogadicto é uma parcela da sociedade que a gente simplesmente ignora. A gente passa por cima deles se deixar. A igreja é lugar para essas pessoas. Onde elas entendem que a vida delas aqui tem resposta. A satisfação delas vai além do produto químico. A satisfação vem do alto. Que cura da dependência, mas traz uma dependência que não é da droga, mas é de amor, do amor do Pai. A igreja é lugar dos pecadores que são prostituídos, dos abusados, daqueles que sofrem abuso e violência. A igreja é para essas pessoas. É aqui que elas têm que se sentir seguras, acolhidas, abraçadas, saber que aqui elas estão num lugar que elas estão protegidas. Não por nós, e nós temos que mostrar essa proteção, mas principalmente porque Deus, e quem mostra Deus para essas pessoas somos nós. As pessoas, como na nossa comunidade é uma marca, abraçar, cumprimentar, tem que ser abraçada e cumprimentada por todos. A igreja é lugar de todos, do rico e do miserável, do que tem mais estudo, aquele que não sabe ler e escrever. É daquele que tem a família mais bonita, daquele que tem a família mais esquisita, da família que a gente não aceita, é o lugar deles, a igreja. Paulo fala para a gente acolher, para a gente receber, para a gente aceitar essas pessoas, os ignorantes, que não querem ouvir. A gente tem que aceitar, acolher e receber como Cristo recebe os que se acham que são independentes. Aqueles caras que acham que não precisa de ajuda. A gente precisa aceitar, acolher e receber como Cristo aos que dão raiva, porque acham que são muito melhor e muito diferente da gente. Mas aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou. E quando Cristo aceita a gente, quando Cristo vai aceitar a gente, Ele não está olhando a nossa história, o nosso nome, o nosso sobrenome e de onde a gente vem. Para Cristo pouco importa se você, quando você o aceita, o que você fez de bom na sua vida. Cristo importa para você que naquele momento Ele muda a tua história. Você se arrepende, seus pecados são perdoados, uma nova vida é começada. Cristo nos aceita e não pergunta dos nossos antecedentes criminais. Mas a gente, para se relacionar com as pessoas, perguntamos dos antecedentes dela. A gente julga as pessoas, porque se olha, francamente. Mas Cristo não pergunta para nós de onde a gente veio. Cristo não pergunta para a gente, e olha, detalhe, Cristo já sabe. Mas Cristo, Ele vem, nos abraça, sentimos abraçados por Ele. Nos olhamos e vemos que precisamos mudar nosso caminho, Senhor, meu Deus. E aí tem um porém, que uma coisa que eu escrevi na devocional essa semana na igreja, falando com a sala de discipulado. Nós erramos muitas vezes em falar assim, Senhor, olha, me perdoa porque eu menti, eu extorqui, eu fui lá e bati em alguém. Não é isso, nunca foi isso. Eu não peço perdão por aquilo que eu faço, mas eu peço perdão por aquilo que eu sou. Eu sou corrupto. Eu sou violento, eu sou mentiroso, porque quando eu peço perdão por aquilo que eu faço, posso falar assim, mas foi um lapso, meu Deus, foi um sinal de fraqueza, eu estava ansioso, bateu ansiedade, ou eu comi um docinho, eu fazia isso. Mas quando eu confesso que eu sou mentiroso, é a minha essência. Quando eu confesso que eu sou violento, é a minha essência. Quando eu confesso que eu sou um cafajeste, é a minha essência. Porque aí estou olhando para mim. É o que precisa mudar. As ações, elas só repercutem dessa essência corrupta que nós temos. Eu vou derrubar um negócio aqui. Relacionamento baseado em quê? Em esperança. Então você se relaciona desse jeito, olhando para o próximo, sem olhar para você, completamente baseado em esperança. Versículo 4, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Primeira coisa que eu vejo aqui, relacionamento, ele é mantido por quê? Por perseverança. Para você suportar a fraqueza do fraco, você tem que perseverar. Não dá para desistir. Você vai lá e tenta, né? O cara vai lá e dá uma esfregada. Você fala assim, eu tentei. Beleza, não posso tentar mais. Não é isso, nunca foi. Tem que perseverar. Eu já sei que ali é casca. Eu já sei que ali é complicado.
Eu já sei que ali é só pela misericórdia de Deus. Eu não posso chegar lá e falar assim, olha, vou tentar uma vez. Não existe chance única. Para Deus não existe. Até porque com Deus, com você não foi assim. Deus nos deu uma chance. Falou, ó, só uma chance, viu? Se você vacilar, acabou. Deus fez isso com você? Eu acho que não. Porque se fizesse, nem eu estava aqui agora. Estou falando bobagem, gente. Eu tenho alguém que aqui só foi na primeira chance. Esse eu quero conhecer pessoalmente. Mas a gente não é assim. A gente só dá uma chance. A gente tem que perseverar. Ele fala para a gente assim, olha, que por meio da perseverança e do bom ânimo. Dudu de novo, né? Dudu gosta de estar perto de mim. Vamos lá, Dudu, vou te ajudar. Dudu, vai para me ajudar como, cara? Vamos lá, Dudu, levanta aí. Estou perseverando sempre. Vamos lá, estou insistindo com o Dudu. Vamos lá, Dudu. Gente, que ânimo é esse? Eu já vou achando que, Senhor, aqui eu vou fazer minha penitência, vou pagar meus pecados, falar com o Dudu. Bom ânimo é acreditar que aquilo vai virar. É acreditar que aquilo vai acontecer. É lógico que eu não posso ser o cara mais animado do mundo para falar com o Dudu, porque ele vai estranhar, mas eu tenho que tratar o Dudu com vontade, com alegria. Porque eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo para Deus. Eu estou sendo impulsionado por Deus. Eu não estou fazendo para fazer bonito com o Dudu, estou fazendo porque Deus está me incomodando a fazer isso com o Dudu. É bem diferente da minha motivação. O relacionamento de vocês deve ser pautados em perseverança, em bom ânimo. E aí quando eu junto isso, lá no versículo 4, mantenhamos a nossa esperança, é saber que as coisas vão dar certo. A esperança aqui tem duas conotações. É de saber que vai dar certo e a esperança na volta de Cristo. É no relacionamento, porque eu não subo para o céu sozinho, eu subo com o Dudu. Eu vou subir junto com o Dudu. Quando Cristo me chamar, Dudu vai estar do meu lado. Porque é nós dois que subimos para o céu. Deus não vai vir chamar um só. Ó, daqui desse grupo, deixa eu ver. Eu acho que eu vou levar só aqui. Isso está bom demais. Não vai ser assim. Por isso que a gente fala que ninguém sobe para o céu sozinho. A gente tem que estar dentro da igreja. Cristo vem buscar sua noiva, e a noiva é a igreja. A igreja é defeituosa. A igreja tem problemas. A igreja é feita de pessoas. Mas é essa comunidade que Cristo vai vir buscar para levar para o céu, e aí sim ser perfeita diante dele. A esperança que a gente consegue ter unidade. E aí eu vou olhar de novo o texto 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente consegue unidade, em primeiro lugar, pelo Espírito. Olha aí o Espírito Santo entrando. Eu não consigo unidade em cima de pessoas. Unidade em cima de pessoa é religião. Eu pego uma pessoa e elejo aquela pessoa para ser o nosso ponto de unidade. Isso é religião. Porque aquela pessoa ela toma uma postura onde eu dependo dela para estar unido um com o outro. Eu dependo dela para chegar ao divino. O que Cristo faz? Ele fala assim, olha, vocês não dependem de ninguém, vocês dependem de mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Cristo tira Deus de dentro do templo por meio do povo. Então mostra para eles, olha, é aqui o caminho. A unidade que a gente tem vem por meio do Espírito Santo. É um parâmetro de Jesus. Porque não faz sentido a gente caminhar desgarrado do bando. Não faz sentido eu chegar aqui na igreja e não me relacionar com as pessoas. Não faz sentido eu entrar na família de Deus e não ter relacionamento, porque a família de Deus ela é diferente da família que a gente tem que ir no final do ano e tem que estar lá para fazer uma graça com a nossa mãe. A família de Deus são pessoas que não merecem tanto quanto você, mas que foram todas recebidas como você foi, nos braços de Cristo. A unidade que glorifica a Deus e não a nós mesmos. Volto a dizer, aceitem-se aos outros da mesma forma como Cristo aceitou, final do versículo, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Eu aceitar o próximo não é para eu fazer uma média, não para eu ser bonito na fita, mas é para eu glorificar meu Deus.
Relacionamento transformador só é aquele que glorifica a Deus. E quando eu me coloco numa posição daquele que quer glorificar Deus, quer ter uma ação diante de Deus. É interessante que nesse texto, Cristo ele vai tanto falar isso para os judeus, por isso ele fala assim, os servos dos que são da circuncisão por amor, ele fala assim, olha, eu me preocupo com aqueles que são judeus, e aqui tem alguns significados, eu pego um significado que são daqueles que se acham detentores do direito de, mas também tem aqueles gentios, versículo 11, louve ao Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a Ele todos os povos. Eu também olho para gentio. São aqueles que se acham no direito de, que são aqueles que são agraciados por Ele. Na verdade, a unidade acontece com todos, com judeus e com gentios, é com o mundo inteiro. Eu termino essa fala porque os relacionamentos são mediados pela esperança, mas eles são explicados pela alegria. A alegria que vem do Espírito Santo, e aqui eu entro na alegria. E vou no último versículo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Alegria aqui pode ser gozo, pode ser satisfação nas Bíblias de vocês. E paz que vem do Deus de esperança. Essa alegria não é uma alegria qualquer, queridos. Não é uma alegria gerada porque eu ganhei na loteria. Se bem que ganhar na loteria seria algo muito bom. Mas a alegria da loteria não chega nem perto da alegria dessa de Cristo. É uma alegria que transcende o meu contexto, transcende o meu momento. É uma alegria que as pessoas vejam sem eu estar precisando sorrir. É uma alegria que indica que eu estou satisfeito, mesmo não tendo nada. É uma alegria que eu tenho, mesmo tendo que lutar todo dia para conseguir almoçar e jantar. Mas eu estou satisfeito naquilo que eu tenho. Eu não tenho ambição? Não, sim, eu quero crescer. Mas eu não quero crescer para derrubar o outro. Eu quero crescer a partir daquilo que Deus me dá para eu crescer. Não é uma alegria que vem da minha juventude ou da minha velhice. Não é uma alegria que depende de outra pessoa. Porque tem gente que só vai ser alegre quando casar com outra pessoa. Não é uma alegria que vem de um diploma ou que vem de uma conta bancária, como eu já disse. É uma alegria que vem do céu. E é uma alegria que vem junto com paz. É uma alegria que me acalma. É uma alegria que me deixa... Ok, posso ficar preocupado, mas eu não perco o meu controle. Eu não perco o meu norte. Eu não perco o rumo. Eu não perco o foco. É essa alegria. É com essa alegria que a gente precisa se relacionar. Alegria e paz, que é produzido pela confiança. Logo, alegria não é um fruto de mim mesmo. Não vem de mim. Porque a gente acha que a gente tem que ser alegre, tem que buscar alegria. Vamos ter que produzir endorfinas nas academias. Vamos ter que comer chocolate, ganhar um monte de triptofano, para que a gente tenha serotonina de monte no cérebro, para a gente ficar feliz. Ou a gente vai através de Prozac. Ótimo, estou feliz, mas não é essa alegria do Prozac. É a alegria que vem de Deus. É a alegria que vem naturalmente do Senhor. Não vem de mim, não vem do meu esforço, não vem daquilo que eu quero mostrar para as pessoas, mas é a alegria que vem do Senhor. É a alegria que é resultado do poder do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo o resultado da ação do Espírito Santo na sua vida é amor, alegria, paz e assim vai. Logo isso aqui, para eu falar, Senhor, me dá mais alegria, não faz nem sentido. Senhor, Espírito Santo, age em mim, me transforma e me modifica. Muda a minha natureza pecaminosa. Me permita ser parecido com Cristo. Essa é a minha oração. E a partir dessa transformação, amor, alegria, paz, paciência e assim por diante, vão começar a aparecer na minha vida. Não é como uma luz que vem do céu num belo dia, tá, pronto, estou com paz. Não, isso é trabalhado.
todos os dias, todo o tempo. É cada dia um passo a mais. Você vai desenvolvendo amor, vai desenvolvendo todos esses frutos juntos, perdão. Passo a passo, cada dia mais. Num dia você não acorda com toda a alegria do mundo, não é assim, isso não existe. Mas você vai, passo a passo, fortalecendo a alegria no Senhor, fortalecendo a satisfação no Senhor. E aí eu consigo fazer mediação dos meus relacionamentos através do fruto do Espírito, em especial da alegria. Não é aquele cara, oi! Não, ninguém gosta de gente assim. Ninguém gosta de gente assim. Mas aquele que fala assim, e aí, tudo bem, tudo jóia? Fala, esse cara tem uma coisa diferente, meu. Parece que passa uma coisa boa pra gente. Essa coisa boa chama-se alegria. Chama-se fruto do Espírito. Eu termino minha fala com vocês, falando para você, seja transformado para ter relacionamentos transformadores. Peça que o Espírito Santo te transforme, gente. Todos aqui precisam disso. O pastor da igreja que sou eu, aquele que está chegando há menos tempo, precisa da mesma maneira que eu preciso. Todos nós precisamos da ação, da transformação do Espírito Santo. Não tem ninguém aqui com a obra do Espírito Santo completa em sua vida, isso eu afirmo com toda certeza. Porque o dia que isso acontecer, o que vai acontecer? Acabou minha missão. Eu ouvi essa semana, num curso que eu pude ministrar com pastores, e um pastor falou o seguinte, que ele estava vivendo um momento de muita agonia, que ele estava num lugar fora do Brasil, e estava tendo um tipo de conflito armado. Ele se esconde e tal, e aí ele estava, Senhor, será que eu vou morrer? Ele estava bem no começo do ministério dele, ele falou, Senhor, será que eu vou morrer? Deu certo, porque hoje ele tem mais de 40 anos de ministério. Será que eu vou morrer aqui? Será que o Senhor me chamou o pastor para morrer aqui, nesse lugar, nesse país? Aí veio assim, a fala de Deus para ele. Os servos de Deus são imortais, enquanto não cumprirem a missão que Deus tem para eles. Enquanto Deus não cumprir, eles são imortais. Faz muito sentido isso. O Espírito Santo não completou a obra na nossa vida, vai completar. Todos nós precisamos da ação transformadora do Espírito Santo na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa, permita ser transformado, porque o Espírito Santo quer transformar todos nós. Permita ser transformado, não para você ser o bonzinho, o legalzinho da vez, mas para que você transforme pessoas. Que pessoas? Quais as pessoas da sua vida que precisam ser transformadas, meu irmão? A sua família precisa ser transformada por você. Não que você seja um chato, falar, você é crente agora, porque também ninguém gosta dessa pessoa, viu? Vou te falar. Mas que chega alguém, que as pessoas olham e falam, deixa eu falar uma coisa com você. Você está indo na igreja, você ora por mim, porque eu estou precisando de oração. Eu preciso muito de oração. Posso te contar o que eu estou precisando? Você fala, pode. Aí a pessoa fala e fala assim, deixa eu orar por você. Você pode falar, não sei nem orar. Mas o Espírito Santo na hora vai te mostrar como fazer. É você chegar no seu trabalho, que é tenso, que é difícil. As pessoas olham para você e falam assim, cara, depois a gente vai conversar um negocinho, eu estou me sentindo meio mal, eu acho que eu posso conversar com você. E você no final, você pode falar assim, cara, baixa a cabeça rapidinho, deixa eu orar com você. 1 minuto, vai mudar a vida daquela pessoa de um jeito extraordinário. Na tua faculdade, onde Deus te colocou para empreender, eu sei por experiência própria que ali é um lugar muito complicado. Tem gente de todo tipo lá. As pessoas, tem muita gente que fala que não acredita em Deus. Até apareceu o primeiro problema. E aí falam assim, tudo bem com você? Mais ou menos. O que aconteceu? Descobri que minha família, alguém da minha família está doente. Fala assim, cara, eu tenho esperança que pode melhorar as coisas. E não é pensamento positivo, não. É um Jesus que devia fazer isso muita coisa na vida das pessoas. E pode crer, essa pessoa pode falar que não acredita em Jesus, mas nessa hora ela vai te ouvir. Deixa eu orar por você, 1 minutinho. Vai ser um gesto que ela nunca vai entender. E o dia que ela entender, vai transformar a vida dela. Pessoas transformadas para relacionamentos transformadores. Baixa a cabeça e fecha os olhos. Pai, o Senhor nos convida
convoca para nos relacionarmos. Mas não do nosso jeito, não para nos beneficiar, não para nos... Não é network que o Senhor pede para a gente fazer. O Senhor pede para que a gente, através de relacionamento, através de conhecer pessoas, através de amizade, através de amor, através de olhar para os outros que são fracos, que a gente consiga se relacionar com elas, não do nosso jeito, mas do teu jeito, para que essas pessoas possam ser impactadas, não por aquilo que eu sou, mas pelo Senhor que vive em mim. Que eu não mostre a mim, mas eu mostre a Ti nos meus relacionamentos. Que eu mostre alegria. Alegria que vem do céu, alegria que vem do trabalho do Espírito Santo na minha vida, alegria que me traz satisfação, alegria que muda o meu jeito de enxergar a vida, muda o meu jeito de olhar para o futuro, muda a minha forma de interagir com o meu contexto, alegria que me traz esperança de que pode melhorar, mas que acima de tudo o Senhor vai voltar, alegria que é proporcionada pela confiança em Ti, porque eu sei que no Senhor eu posso confiar. Me permita, Senhor, nos permita, Senhor, sermos pessoas transformadas pela ação do Teu Espírito Santo, para produzirmos relacionamentos transformadores. Em nome de Jesus. Fica de pé, vamos louvar, a gente orar. Vem me esconder, Senhor, cobre-me.
relacionamentos transformadores, mediados pela alegria do Espírito Santo. Alegria essa que vem da transformação que o Espírito Santo proporciona na nossa vida. Transformação essa representada pelo fruto do Espírito, que está logo ali para você ver e não esquecer. Transformação que é de dentro para fora. Eu quero orar com você agora, eu vou pedir para a gente orar junto. A oração de agora é que você fala assim: Senhor, eu preciso ser transformado. Não precisa ser falar, dar uma de forte com Deus, porque Deus sabe de você. Fala assim: eu preciso ser transformado, eu preciso ser modificado, eu preciso que o Espírito Santo me muda. Eu preciso ter isso na minha vida, mas não de maneira fictícia, mas de verdade. Sem altos e baixos. Me muda, me transforma. Mas é clamar para o Senhor: Senhor, Espírito Santo, me transforma. Ele não vai entrar na sua vida se você não permitir. Agora é hora de você pedir. Fala: Senhor, me transforma. E Ele vai transformar. Ele vai transformar. E aí, você vai entender o que é uma vida transformada de verdade. Uma vida transformada. Uma vida que mostra Jesus de dentro para fora. Eu quero que você ajoelhe agora. E se você fala assim: eu quero orar contigo, pastor, eu quero receber oração, porque eu entendo que eu tenho que fazer esse caminho junto. Eu não tenho forças para pedir. Eu sei que eu preciso ser transformado. Eu quero ajuda para isso. A gente está aqui para isso. Para a gente se ajudar, se abraçar. Igreja é isso. Não tem como eu não falar de relacionamento se a gente não puder se abraçar numa hora dessa. Então, se você quer vir receber oração por isso, vem em frente, vem com fé, se ajoelha. Os pastores estão aqui. A gente vai orar por você com o maior prazer. Mas todos peçam isso. Então vamos nos ajoelhar agora, aqui na frente, no nosso lugar, e vamos pedir: Espírito Santo, me transforma, em nome de Jesus. Vamos ajoelhar, vamos orar.